Os modos de ser e viver, as lendas e os costumes de moradores de Manaus e comunidades ribeirinhas do Amazonas são revelados no livro Filhos do Rio Negro, escrito por Keila Zanato. A jornalista catarinense deu uma virada na vida ao aceitar a aventura de conhecer de perto a floresta amazônica para ouvir e depois contar histórias marcantes de um Brasil pouco conhecido por quem vive nos centros urbanos. E esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje, na apresentação do programa, a acadêmica de jornalismo Isabela Correia. Oi, Isabela. Boa tarde, Lisa, e boa tarde a você que nos acompanha pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, que é o facebook.com/VivaVozUnivale, e pelo nosso Instagram, @VivaVoz, também Univale. Bom, a nossa convidada hoje, então, é a jornalista Keila Zanato, autora do livro Filhos do Rio Negro, lançado aqui pela editora Univale. É claro que a gente adora dizer que a Keila é egressa do curso de jornalismo, né? Bem-vinda, Keila. Obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite. Bom, Keila, eu estive naquela palestra que você deu aqui para o curso de jornalismo, muito bacana conhecer um pouco mais a fundo dessa tua trajetória e tudo mais, mas eu queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes e telespectadores o que inspirou uma jovem jornalista catarinense, né, a ir para a Amazônia, conhecer um pouco mais de perto a vida das pessoas que moram lá. Como é que aconteceu esse livro? Bem, a justificativa que eu uso é porque eu nasci num sítio, então fiquei até os 18 anos morando no interior, e aí a diversão que tinha era tomar banho no rio, e eu andava descalça, com o cachorro no colo, essas coisas assim. Então, eu sempre digo que essa é a minha essência, e aos 18 eu vim morar para Balneário, para cursar jornalismo aqui na Univale, e eu não me identificava com praia, essas coisas assim. E aí, sempre que eu pensava em fazer uma viagem, quando terminasse a faculdade, eu queria fazer um mochilão, alguma coisa assim, eu pensava no Amazonas, porque eu sempre tinha na minha cabeça aquelas imagens, as paisagens da natureza, as lendas indígenas. Eu sempre tive muita curiosidade de conhecer isso. Então, em 2011, eu comecei a pesquisar mais a fundo para poder fazer esse livro. E então, eu fui para lá e comecei a coletar as histórias. Só que eu acabei engavetando ele. E aí, agora, em 2016, como as histórias vão ter continuação, eu decidi publicar ele. Então, esse livro de agora, O Filhos do Rio Negro, ele foi escrito em 2011, mas as histórias, elas não ficam velhas. Uhum. Bom, Keila, você abandonou o emprego, vendeu e doou também tudo o que tinha, né? E ficando apenas com uma mala e foi para o interior do Amazonas. Por que você fez questão de doar tudo o que tinha para ir para essa aventura? Bem, quando eu fui para lá em 2011, eu me senti muito realizada profissionalmente de estar fazendo esse trabalho. E aí eu voltei e fiquei aqui em Balneário trabalhando numa empresa e sempre que eu pensava, o que eu gostaria de fazer na vida, eu pensava, eu queria ir para lá e ficar fazendo isso que eu fiz. Só que como que eu ia fazer isso se eu tinha o meu emprego, eu tinha a minha casa, eu tinha tudo aqui. E aí eu fui tentando trabalhar meu pensamento para ficar sem nada, para poder ir e continuar lá escrevendo as histórias e conseguindo me manter lá e fazendo isso, que era uma coisa que realmente me deixava feliz. Porque embora que eu vivesse num comodismo, tudo muito fácil e muito feliz, eu tinha esse lado que sempre pulava, que eu tentava abafar ele, mas ele vivia pulando assim, não, vai. E aí, assim, era o caminho do coração, que eu digo, e que não é um caminho fácil, né? E ali o processo de eu abrir meu guarda-roupa e doar tudo, começar a vender os móveis, carro, moto, tudo, foi um processo muito gratificante, porque eu comecei a ver as pessoas usando as minhas roupas pelo prédio onde eu morava, que eu doei, e eu comecei a perceber que as coisas que eu estava doando não estavam me
fazendo falta? Para que 4 pijama? Para que 15 calça jeans? Então, assim, eu acabei percebendo que a gente, nesse capitalismo e nessa coisa de ficar sempre adquirindo as coisas, a gente começa a ficar refém disso. A gente precisa estar sempre trabalhando para estar comprando um celular melhor, para estar comprando aquela roupa nova daquela estação, para estar... E aí a gente acaba ficando refém disso. Muita gente não dorme porque tem conta para pagar. E muitas vezes a gente não consegue fazer uma viagem ou então trabalhar numa coisa que você ganhe menos, mas que te faça mais feliz. E aí eu comecei a perceber tudo isso. E aí esse processo, assim, eu digo, ele foi gratificante e não foi doloroso. E até hoje eu nem lembro tudo que eu tinha e nada me faz falta até hoje, 1 ano e meio depois. Interessante a pergunta da Isabela, porque o que eu observo é que esse seu trabalho, ele, além de contar histórias de pessoas que moram distantes daqui, né, no outro extremo do país, com realidades muito diferentes da de quem vive no sul, sudeste e tal, tem também a sua história, né, Keila? E eu acho que é isso que também encanta e faz com que as pessoas que chegam mais próximo e entendem um pouco mais o processo de produção desse livro acabem se encantando também, né? Você acha que isso, de alguma maneira, está refletido no seu trabalho? O livro Filhos do Rio Negro tem um pouco disso também transpirando aí nessas páginas? Eu acho que sim. Eu acho que muitas vezes ele está ganhando essa né, tá tendo esse valor devido à minha história, porque até mesmo lá em Manaus, assim, o pessoal me procurou sem saber quem eu era, mas só pelo fato de eu ter escrito um livro de lá. E aí era um jornal diário, o maior de Manaus. E aí quando, assim, eu fui contando toda a história, né, respondendo as perguntas. E aí quando saiu, o foco maior foi a minha história. E o livro estava lá num cantinho. E aí eu percebi, assim, que para eles foi muito importante uma história, assim, de alguém do Sul, que geralmente nós vemos eles com preconceito e eles veem a gente com preconceito também, porque eles sabem que tem isso disso é meu país. Então, assim, para eles foi muito feliz uma pessoa, assim, sair daqui e querer ir para lá, porque geralmente acontece o inverso. E aí, quando eles veem ou quando me conhecem, eles ficam muito felizes e encantados, porque lá tem muito essa cultura da negação. Ninguém quer dizer que é índio, ninguém quer dizer que mora no norte. Todo mundo quer ser da modernidade, todo mundo quer ser do lugar tecnológico, das grandes cidades. E aí que eles se encantam, assim, com a minha história. Bacana, e acaba levando o livro junto. Você está promovendo o intercâmbio mesmo, né, Keila? Bom, Keila, e esse livro ele foi lançado pela editora Univale, né? E como é que surgiu essa parceria? Bem, depois que eu escrevi ele, eu tentei fazer orçamento com alguns lugares, só que realmente era muito caro, não era viável, porque eu não tenho nome para poder vender tanto assim e pagar, e também eu não tinha o dinheiro para investir na impressão do livro. Então, eu acabei engavetando ele também por esse motivo. E aí, depois de um tempo, eu lembrei da editora Univale. E aí, eu levei lá e vi que era muito interessante esse trabalho que eles fazem, porque eu não tenho gastos para fazer o livro. E eu consigo colocar... a Univale, a editora, ela coloca ele em diversos lugares do país. Rio Grande do Sul, Paraná, outras cidades de Santa Catarina, São Paulo. A gente conseguiu parceria lá no Amazonas também, que pode abrir caminhos para outros livros. E aí eu achei muito interessante, porque eu sozinha, eu não iria conseguir fazer esse trabalho, colocar nesses lugares. E aí eu gostei bastante, assim. Claro, e agora, para a continuação, eu já estou... para a continuação do livro, já estou pensando também dar continuidade a esse trabalho com a editora. Que legal. Então, está disponível onde esse livro? Ele está disponível em alguns sites, como o Submarino, no Americanas, Cia dos Livros de São Paulo, e aí em algumas lojas físicas em Criciúma, também no Rio Grande do Sul. Eu não sei exato agora os lugares, os que eu sei na UFPR, em Curitiba, na PUC de São Paulo, na UFAM, lá em Manaus, no Amazonas. Keila, vamos falar do conteúdo do livro propriamente, né? Como é que você gosta de apresentar? Que livro é esse? Bem, o livro ele acabou se tornando também pessoal. No início a ideia era contar histórias de outras pessoas, mas, por exemplo, quando eu fui
pegar o barco para ir para o interior, que são 3 dias de viagem, eu cheguei no barco e uma mulher perguntou se eu tinha corda. E aí eu falei, para quê? E ela disse assim, para amarrar a rede. Só que eu não tinha levado rede e eu não sabia que precisava levar a rede. Então lá era uma coisa que isso era cotidiano, óbvio, deles, que dava para... todo mundo que viaja com uma mala também está carregando a sua rede para dormir no barco. E aí eu percebi que naquele momento ali eu também precisava virar personagem para contar essas experiências de alguém de fora. Então a primeira parte do livro ela se passa em Manaus. E a segunda parte, ela se passa em Santa Isabel do Rio Negro, sendo que também tem esse capítulo do barco, que fica 3 dias pelas águas do Rio Negro. Para chegar de Manaus até essa segunda cidade, Isso, que é Santa Isabel do Rio Negro. Daí você 3 teve dias. que subir, digamos assim, pelo rio. Isso. Que é praticamente o único transporte. Isso, é o único meio né? de transporte. Médicos, professores, prefeitos, dentistas, todo mundo está ali nesse meio de transporte. A polícia, quando vai fazer alguma coisa, também usa esse tipo de transporte, porque é o que é a única coisa que existe, na verdade. Não tem outro aéreo, é só mais as Forças Armadas e também a saúde em últimos casos. Então, a via de transporte é a fluvial mesmo. Até para a gente dar mais percepções para quem está acompanhando o programa, é no norte do Amazonas, né? Essa cidade, Isso, né? fica no noroeste do Amazonas. Noroeste. É Santa Isabel do Rio Negro, o território dela, ele é maior do que o nosso estado todo e ele faz divisa com a Venezuela. Então, as cidades ali que eu fui foram 3, que é Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e agora também já conheço o São Gabriel da Cachoeira, que é tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Venezuela. Então, é o noroeste mesmo do Amazonas, lá na pontinha. Só para a gente explorar um pouquinho dessa geografia, né, que para nós é tão distante, distante em todos os sentidos, né? Quando a gente fala cidades, é o conceito de cidade que os moradores do Sul têm? Na verdade, é uma cidade bem de interior. Do nosso conceito de interior mesmo, assim, uma cidade que tem um banco, tem um posto de saúde, um hospital, o celular não funciona direito, muitas vezes ainda não chegou a internet mais potente, né? Só tem aquela que não dá para entrar em nada. E, então, assim, só que é um pouco mais precário ainda do que do que essa noção que a gente tem, porque aqui, por mais que você tenha uma cidade assim, você pega um carro e você logo está numa cidade grande, uma cidade mais estruturada, tanto nos termos econômicos como de saúde. E lá não, lá você tem essa cidade, você tem uns rios gigantes e uma floresta infinita. E aí assim, para você sair dali, você precisa realmente viajar 3, 4 dias para chegar até Manaus, que é a maior. A distância média de Manaus até Santa Isabel? É 750, alguma coisa assim, quilômetros. É uma boa distância, fluvial. mas é fluvial. Tá certo, acho que a gente pode fazer um intervalo, né, Isabela? Vamos lá. Hoje nós estamos falando sobre o livro Filhos do Rio Negro, escrito pela jornalista Keila Zanato. Voltamos já já. Já voltamos. Hoje nossa conversa é com a jornalista Keila Zanata, autora do livro Filhos do Rio Negro. Bom, Keila, quais foram as maiores dificuldades, né, de sair aqui do sul do país, né, e atravessar todo o Brasil? O choque de realidade foi uma das maiores dificuldades? Uma das maiores dificuldades realmente é o clima. O calor de lá é em torno de 38, 40 graus o ano todo, então isso acaba afetando muita coisa. Eu sou uma pessoa que não tenho muito hábito de tomar muita água, e então isso acaba dando alguns problemas de saúde e também eu sinto muita falta em função do clima, por exemplo, de sair, fazer uma caminhada e correr, fazer alguma coisa assim que o clima não permite. Então você vai, a pressão baixa, você passa mal, né? Então tem tudo isso assim que acaba mudando muito a rotina que eu tinha aqui no sul. E outras coisas referentes à alimentação também, que eu senti o choque,
porque nessas cidades do interior, por exemplo, que eu estava, não tinha tomate, não tinha alface, era tudo muito difícil. Por exemplo, nos mercados você não vê chocolate, você não vê uma bolacha recheada, são alimentos básicos só que tem. Então, assim, aqui eu não tinha vontade de comer essas coisas, mas parece que quando você não tem é quando você sente a vontade. Então, lá eu tinha vontade de comer alguma coisa assim, talvez só porque não tinha mesmo. E aí acaba assim que é uma coisa às vezes simples, por exemplo, o café é sempre muito quente para tomar café. E aí são coisas básicas daqui que eu senti diferença lá. Mas assim, falando de dificuldades para fazer o trabalho, para escrever o livro, assim, eu não sinto nenhum tipo de dificuldade, porque, lógico, um pouco a questão da internet, que eu tentava atualizar as redes sociais, os blogs, fazer um diário de bordo, eu não conseguia porque a internet não funcionava. Mas, assim, em questões de, por exemplo, ter que ficar no barco, ou ter que ficar numa cidade dessa que não tem estrutura, né, como a gente está acostumado aqui no Sul. Então, quanto a isso, eu não sinto dificuldade, porque é uma coisa que eu me submeti a viver, a passar, e para mim tudo é motivo para contar para as outras pessoas, para escrever e para relatar esse tipo de diferença que eu sinto. Como é que você organizou as pautas? Você saiu daqui com algo pré-produzido? O que virou assunto no seu livro? Quando eu fui em 2011, era muito difícil de pesquisar os assuntos, porque, por exemplo, Santa Isabel do Rio Negro ainda só tinha alguns dados do IBGE, não tinha nenhuma história, por exemplo. Lá tem as disputas do verde e amarelo, que eu não fiquei sabendo. Só fiquei sabendo agora em 2016, também em 2011, quando eu fui, eu não fiquei sabendo. E aí eu coloquei algumas coisas, alguns assuntos que eu gostava, por exemplo, artesanato, indígenas. Aí uma coisa que apareceu lá foi a farinha, que é uma coisa que eles não comem sem. E aí, então, as pautas que eu criei aqui, muitas delas até caíram porque, por exemplo, a dança foi uma pauta que eu não consegui encontrar o pessoal lá. E aí eu acabei substituindo por coisas que foram aparecendo durante a minha vivência lá. E aí agora, em 2016, eu já, para o próximo livro que vai dar continuidade a essas histórias, eu acabei já indo bem sem programar nada, bem aberta a relatar o que eu encontrava lá. Você pode dar um exemplo de personagem, só para as pessoas conhecerem um pouquinho mais a linha textual e o enfoque mesmo do teu livro? No Teatro Amazonas, por exemplo, eu queria escrever sobre alguma peça para relatar as histórias que são todas tão... todos os objetos, tudo que existe dentro do teatro, eles carregam uma história desde a época do ciclo da borracha, quando foi construído. E aí, assim, eu queria relatar, mas eu ainda não tinha o personagem. Então, eu fui fazer uma visita no teatro e acabei lembrando que todo mundo diz que nos teatros existem fantasmas. Uhum. E aí perguntei se alguém poderia me contar uma história de fantasma. E a moça me disse que o seu Nonato, ele trabalhava lá há 37 anos, poderia me contar alguma história. E aí ele era um senhorzinho muito simpático e aí eu me encontrei com ele num café anexo ao teatro e ele começou a me contar histórias tanto da vivência dele ali dentro durante todos esses anos. Ele entrou para trocar as lajotas do teatro numa restauração e gostaram dele e ele foi ficando. E tanto isso quanto as histórias que ele contou sobre pessoas que já pediram demissão porque ouvem barulhos e pensam que são fantasmas. Então, esse capítulo, assim, ele gira em torno do teatro e desse personagem principal. Boa mostra, né? Bom, Keila, e na última postagem do teu blog, né, ele fala sobre o livro também com o seguinte trecho, né? Os amazonenses têm muita lenda para contar e uma delas é da cobra grande. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim, existem muitas lendas no Amazonas e em função de todo esse cenário misterioso que existe lá e que a gente não consegue muitas vezes até compreender. Então, quando eu cheguei em Santa Isabel, um professor me contou uma lenda que era a da cobra grande. A lenda da cobra grande, ela existe em todos os cantos do Amazonas, mas ali em Santa Isabel do Rio Negro,
ela, segundo os antigos, ela existe dentro da água, né? Ela vive dentro da água, porque como tem muita água e muito espaço, ela acaba crescendo e ficando muito grande. Então, ela acabava, sempre que passavam embarcações, elas encalhavam em função dessa cobra morar ali naquele trecho do rio. E aí eles criaram um caminho alternativo para passar, só que esse caminho ele não é muito bom. Então, na época de seca, eles não conseguiam passar. E eles acabaram colocando uma capelinha numa serra que tem próximo a esse boiador, que é onde a cobra grande vive. E ali, a partir de então, as embarcações começaram a passar. E só que aí, assim, a história sempre toma outras proporções, né? E outras pessoas ficam sabendo. E então, um japonês, ele acabou vindo do Japão, conhecendo isso e quis montar um acampamento lá com equipamentos de última geração para poder filmar a cobra grande. E aí os moradores da região dizem que quando a cobra grande vai aparecer, acontece um estrondo muito forte, parecido com o de um trovão. E aí o japonês já estava há uma semana acampado nesse lugar. Quando ele ouviu esse barulho do trovão, ele desmaiou e os equipamentos caíram e ele não conseguiu filmar nada. Então, o pessoal lá, eles falam assim que eles ainda usam esse caminho alternativo quando eles conseguem, porque eles dizem que, embora a ciência não acredite, para eles é uma coisa que aconteceu com os antepassados e que a cobra ainda pode estar por ali e que eles respeitam muito isso. Ô, Keila, assim, o que para você era uma verdade que você chegou no Amazonas e descobriu que é uma bobagem, é um preconceito? Alguma coisa fez você rever algum conceito em relação ao Amazonas? Na verdade, assim, eu acho que sempre quando a gente está aqui, desse outro lado do mundo, que eu digo, e vendo sempre o nosso mundinho, a gente acaba se influenciando muito pelo que os outros contam, por livros, por as mídias, né, os veículos de comunicação. É sempre, às vezes, a visão de alguém. E então, quando a gente muda de lado, a gente começa a ver as coisas diferente. E aí, assim, eu comecei a entender por que muita gente fala que aquelas pessoas lá para cima não gostam de trabalhar, ou então que índio só quer terra, só briga por isso, né? Porque a imagem realmente que eu tinha de indígena também era essa imagem sempre deles disputando terras com fazendeiros. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a entender que não é bem assim que as coisas funcionam. Como eu fui para o outro lado para entender aquela realidade, eu comecei a perceber que tudo que existe, na verdade, é uma questão de visão, né? Quando você está desse lado e do outro lado. E aí, assim, muita gente... Não é que as pessoas, às vezes, não querem trabalhar, mas, por exemplo, em Santa Isabel do Rio Negro, você não tem uma empresa lá. Aliás, né, quem quer montar uma empresa num lugar no meio da floresta que vai ter custos absurdos de logística e que vão interferir no produto final, sendo que no mercado já vai ter outros produtos concorrentes. Então, assim, eu comecei a entender que não é porque a pessoa não quer trabalhar, ela mora numa região muito difícil e que muitas vezes ela não tem uma oportunidade de trabalho, ela não tem uma oportunidade de estudar. Qual pai que mora em Santa Isabel, por exemplo, que consegue sustentar um filho para morar em Manaus ou qualquer outro lugar do Brasil para ter um curso superior ou até mesmo conseguir ter uma base para montar o próprio negócio ou para seguir alguma área para trabalhar. Então, esse tipo de coisa, assim, eu consegui ver que a gente aqui... Então, quando alguém fala comigo que faz algum comentário assim preconceituoso, eu acabo já nem muito conversando com a pessoa, porque eu sei que a pessoa não foi para lá e não conheceu o outro lado. Um minutinho. Bom, Keila, e você foi para o Amazonas, né, em busca de mais histórias e acabou ficando por lá. O que esse estado tem que te conquistou? Bem, até hoje eu tô tentando descobrir. As pessoas, até quando eu falava que ia pra lá, eles comentavam: então você conheceu alguém lá? Eu falei: gente, se eu tivesse conhecido alguém lá, não ia ficar 4 anos esperando pra voltar. E assim, realmente eu acho que é essa paixão pela cultura, e quando eu penso nas coisas no jornalismo, em mostrar uma realidade, nessa nossa atuação nesse mundo da comunicação, eu penso mesmo em ir lá. Assim, tem alguma coisa que eu não sei explicar e justificar, além dessa minha ligação com a minha infância do lugar, né?
que é poder contar essa outra realidade tão desconhecida e que a gente precisa mostrar. Muito legal. E lógico, né? Você encontrou um caminho muito bonito para exercer a sua profissão, né, Keila? Eu acho que isso é um ponto muito bacana que a gente também precisa mencionar, né? Isso agora eu voltei para a faculdade, que eu acho que a universidade é um lugar que ela te possibilita muito você poder tanto expressar suas ideias, tudo. E é um lugar cheio de portinhas, né, que te dá que te dá muita oportunidade. Então agora eu estou estudando lá, fazendo mestrado, e aí eu consigo me manter e para continuar conhecendo, convivendo e relatando as histórias de lá. É do mestrado que vai vir a parte 2, então, do livro? Não, a parte 2 do livro, a continuação é uma viagem que eu fiz pelo Rio Negro, que foi até um trecho maior e aonde eu consegui coletar novas histórias. Muito bom. Keila, muito obrigada, parabéns pelo livro, muito bacana acompanhar esses movimentos. Nós conversamos então com a Keila Zanato, autora do livro Filhos do Rio Negro. É só digitar na internet que a gente vai achar, quem tiver interesse em ler ou adquirir o livro, é por ali. Obrigada. Muito obrigada, Keila, professora, e a você também que nos acompanhou em mais um Viva Voz. Lembrando sempre de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30, pela rádio e também pela TV Univale. Até mais!